Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui pro canal. Dei uma boa sumida, vou retomar o canal agora. E esse vídeo vai ser meu diário de gravidez do primeiro trimestre e um pouquinho contando como eu descobri minha gravidez. Então, desde já, se vocês curtem esse tipo de vídeo, já deixe seu like, sigam aqui o canal para que o canal cresça e deixe seus comentários para eu trazer mais vídeos aqui. Bom, algum dos meus vídeos eu já disse que eu sou RH negativo, falei um pouquinho do fator RH, expliquei como que foi o meu aborto, falei sobre o meu relato de parto. Para quem não sabe, é novo aqui, eu tive um aborto, né, e depois eu tive a Eloá, que ela já tem 3 anos. E aí eu resolvi trazer esse vídeo pra quem é tentante, tá querendo saber que é possível, sim. Se a gente fizer tudo certinho, é possível. E eu também tenho hipotiroidismo, então vários fatores que poderiam prejudicar o processo da gravidez, mas graças a Deus tá indo tudo bem, então eu resolvi trazer pra vocês esse vídeo, tá? Só peço desculpa pela voz, eu tô um pouquinho rouca, por conta dessa semana ter pegado chuva. E bora lá pro vídeo. Bom, gente, eu vou contar um pouquinho como eu descobri a gravidez. Eu já tinha gravado um vídeo, e aí, por fim, deletou do meu celular. E aí, como eu queria gravar o diário de gravidez, eu vou contar um pouquinho. Confesso que eu tô um pouco atrasada, eu já tô de 18 semanas, mas eu vou contar tudo pra vocês. Bom, pelas contas, né, da minha última menstruação, então eu engravidei lá pro mês de setembro de 2023. E eu tomava remédio contínuo, parei depois que a gente tava decidindo se queria ou não, e logo que eu parei, eu já engravidei. Quando eu tava com umas 6 semanas por aí de gestação, comecei a ter alguns sintomas, mas eu não achei que eu fosse engravidar de primeira, parar o remédio e já engravidar. Então eu fiquei na dúvida, fiz um testezinho de farmácia. O teste de farmácia saiu bem clarinho, porque provavelmente estava bem no início, e deu positivo. Agendei, fiz o exame de sangue logo em seguida, isso eu fiz o exame uma quarta-feira. Na segunda-feira eu fui, fiz o exame de sangue, confirmou a gestação. Só que eu não estava ainda acreditando. Por mais que tinha dado positivo no exame de sangue, eu não acreditava que foi tão rápido, porque lá eu demorei bastante para engravidar, assim, depois do aborto, tudo, demorei um processo, não foi rápido. E dessa vez foi. Assim, foi um susto também, assim, a gente não esperava fosse tão rápido assim. A gente não esperava que fosse tão rápido assim, mas foi. E aí eu esperei, fiz o primeiro ultrassom, eu tava com 9 semanas, e aí descobrimos que tava tudo bem, tinha um coraçãozinho. Bom, alguns fatores que me ajudaram por conta da gestação. Como eu sou RH negativo, quando eu descobri o aborto, a gente foi investigar. E aí descobriu que eu sou negativo, meu marido é positivo, e meu corpo entendia e tentava expulsar o neném. Falando leigamente aqui, eu não sou nenhuma profissional da saúde, então, resumidamente. Então, quando eu sofri o aborto, eu tive que tomar uma injeção, tá? Para que eu não tivesse dificuldade para engravidar novamente. E eu fiz essa injeção, na época eu tive que pagar, né? Por falta de informação, eu tive que pagar, eu tinha convênio, e aí acabei pagando, na época, mais de R$ 300. Fiz a injeção e tudo bem. E aí, depois de quase um ano, tentei engravidar de lá. Consegui. Durante a gestação da Eloá, eu... Como é que fala? Durante a gestação dela, eu não lembro exatamente com quantas semanas, mas acho que por ali com 30 eu tive que tomar novamente essa injeção, tá? Eu tomei novamente, não lembro o motivo, depois eu vou perguntar pro meu médico, no próximo diário de gravidez eu tento explicar pra vocês. E aí eu tomei essa injeção novamente. E quando a Eloá nasceu, por ela ser positiva e eu negativa, eu tomei de novo antes de receber alta do hospital. Justamente para que eu não tivesse dificuldade, né, em todo o processo da gravidez. E no final, para que eu não tivesse dificuldade em engravidar de novo. Então, eu tomei, ok. Agora a gente decidiu engravidar de novo, aí engravidei. E tá tudo normal. Minha tireoide tá normal, meus exames estão normal, não tive sangramento, tudo ok. E provavelmente durante essa gestação eu vou ter que tomar essa injeção de novo. E aí eu conto pra vocês nos próximos vídeos. Em relação ao diário,
Quando eu descobri, eu tava super bem, não tive sintomas nenhum, nada que eu pudesse falar, tenho certeza que eu tô grávida, em relação ao que eu tive da primeira gestação de Eloá, que eu passei muito mal antes de descobrir que tava grávida. Então, uma semana antes de eu descobrir, de ter o atraso menstrual, eu já tava passando mal. Só que o passar mal confundi um pouco com uma virose, então eu fiquei na dúvida. Aí atrasou a menstruação e eu continuei, e aí eu fiz o teste e deu positivo. Nessa eu tava tranquila, senti uma leve azia, um pouco mais de sono, assim, falei, ué, mas aí, como a gente já tava tentando, eu falei, mas será? Logo de primeira, assim, e aí realmente eu tava grávida. Depois disso, eu continuei sem sintomas, super tranquilo, só o sono, que é o comum, mas assim, nada do que foi da primeira gestação. Lá pra depois da 9ª semana, 10ª semana de gestação, aí começou os sintomas. Em relação à primeira, por exemplo, o da Eloá, eu não conseguia sentir cheiro de feijão, cheiro de fritura, eu não conseguia cozinhar. Então, até o final do meu 4º mês de gestação, que foi o da Eloá, eu não conseguia fazer comida. Então eu comia, alguém fazia comida, eu esperava sair aquele cheiro e aí eu ia tentar comer. Porque durante o processo de preparo da comida eu ficava enjoando e passando mal com o cheiro. Nessa gestação, não. Eu ia pro fogão, eu cozinhava, eu fazia tudo. Sentava na hora de comer, eu já não conseguia comer. Não descia. A minha comida não descia. Então eu fiquei umas 2 semanas, mais ou menos, 3, quase um mês, comendo, mesmo que eu cozinhasse e não passasse mal, eu não conseguia comer. Então meu marido ia, fazia a comida, eu deixava mais ou menos pronto, e aí ele fritava, ele terminava o processo, que aí eu conseguia comer. E fiquei um tempo também sem conseguir comer feijão, não ia, mas eu fiz o uso das vitaminas que o médico foi passando, que eu não vou falar aqui quais, porque cada médico é um médico. E aí eu fiz tudo certinho, que é o começo da gestação. E ok, então eu fiquei aí até umas 14 semanas, 13 semanas passando mal, assim, e depois passou, e muito sono, claro. Aí depois passou esse sono, tudo tranquilo, e aí melhorou bastante. E aí eu vou fazer o meu diário falando um pouquinho, pegando alguns vídeos que eu peguei aqui na internet pra ir falando pra vocês. Então assim, o emocional, eu fiquei muito feliz, a família ficou muito feliz, a gente já vinha trabalhando com a Eloá uma segunda gestação, porque a gente, na verdade assim, a gente estava decidindo, vamos ter uma segunda gravidez, não vamos ter, vamos parar na Eloá, ela pediu um irmãozinho, e é claro, a gente tem que analisar também o nosso socioeconômico e toda a dinâmica, porque é diferente engravidar hoje do que era na época da nossa mãe, que tinha toda uma rede de apoio, a maioria das mulheres da família estava em casa. Então eu trabalho fora hoje, meu marido também. Então pensar em toda essa dinâmica como que ia ser, né? E aí a gente falou, bom, ou é agora ou não é, porque eu falei, ela vai ficar muito grande, ela vai ficar mais velha, e aí a gente vai desistir, né? Acabar desistindo no processo. Então, aí a gente conversou e falou, então vamos. Então, depois que deu o positivo, realmente, a gente ficou meio... As primeiras semanas a gente ficou sem acreditar, porque a gente falava assim, não é possível. A gente demorou meses para conseguir engravidar de Eloá, e aí foi super rápido. Então, foi uma mistura, assim, de sentimentos, de emoções, assim, nesse primeiro trimestre. E os exames, a gente fez aqueles exames normais, então eu fiz o teste de farmácia, depois eu fiz o exame de sangue para confirmar, aí passei pela minha consulta, primeira consulta foi no posto, eu comecei o pré-natal no posto, depois eu dei continuidade no particular, então eu acabei fazendo o primeiro ultrassom no particular, porque pelo posto ia demorar muito, então fiz o meu primeiro ultrassom, escutei o coração do neném, foi maravilhoso e tava tudo bem. E o que mais? Já falei pra vocês os sintomas. E o que foi mais difícil? O mais difícil nesse primeiro trimestre foi o sono. Por quê? Eu já tenho uma criança. Então, assim, eu já tenho Eloá. Então, eu trabalho fora, aí eu chegava em casa, ela queria atenção e eu tava morta, porque eu só queria ver a cama, só queria dormir. Então, o que eu fazia? Chegava, ia fazer a janta, sentava com ela, jantava com ela, e a hora de dormir, deitava com ela para dormir para eu poder descansar e já aproveitava para ter um momento com ela.
nesses dias de mais cansaço. Então isso foi o mais difícil, fazer essa dinâmica de estar disposta para ela, porque ela começou a sentir, né? Eu senti que ela ficou mais apegada em mim. Mudança corporal. Eu senti que essa barriga, que o meu corpo mudou mais rápido do que na primeira gestação. Então, ali depois de umas 10 semanas por aí, eu já comecei a notar a diferença na barriga. Eu já sou gordinha, né? Então, assim, já comecei a sentir a diferença nas roupas. As roupas já não estavam, já estavam ficando mais justas na região da barriga. Então, eu já fui evitando calça jeans, certas, porque eu sempre usei roupa mais certinha no corpo. Então, na hora que começou a diferença, já começou a incomodar. Então, eu já tive que ir ajustando o guarda-roupa. Então, as mudanças corporais que eu senti mais foi na barriga. Não tive muita diferença de peso, até porque eu passei mal, então não conseguia comer. Comia o que dava, o que descia. Tinha dia que eu almoçava melhor, e aí depois já não jantava, não conseguia jantar direito. Então, assim, em relação a peso, foi tranquilo o primeiro trimestre. E lembrando que, por mais que eu sempre tive isso na minha cabeça desde a primeira gestação, eu tenho hipotireoidismo, eu estou acima do meu peso, sempre lutei com o peso, e eu tive um parto normal na gestação da Luana. Então eu queria muito conseguir um parto normal de novo nessa gestação. Só que para isso eu tenho que controlar meu peso, eu tenho que entender que eu já estou acima dele. Então se eu engordar demais, se eu comer muito errado, isso pode prejudicar no meu processo até o final da gestação, que pode ser que eu tenha uma pré-eclâmpsia, que uma gestação não é igual a outra, então vários fatores podem influenciar, então eu me policio nessa parte. Então, a ganho de peso eu sempre coloco como meta aí entre 7 e 9 quilos, que eu faço uma continha. Aí, em média, o bebê tem que ter uns 3 quilos. Aí, mas vamos pôr aí 1,5 kg de placenta, 1,5 kg de líquido, não sei o quê. Então, assim, acho que 7, 8 quilos, legal pra engordar. Nossa, Yara, mas pensando na minha realidade, que eu não posso engordar muito, porque se eu engordar muito, se você for ver, se eu engordar 20 quilos e você for fazer o raciocínio lógico, quando o neném nascer, tudo que ficar é seu. E aí eu vou ter que ficar lutando de novo contra a balança. Então, eu quero engordar saudável para que eu engorde e o meu bebê cresça, mas que depois eu consiga, sem dificuldade, voltar ao que eu já era, que não era ser magra, mas que aí depois eu consigo ir me mantendo e voltar, tentar entrar no processo de emagrecimento de novo. Que também, para quem não sabe, o hipotireoidismo ele pode dificultar um pouco a gestação. Então a gente faz acompanhamento de exames. Então o meu médico ele pede os exames da tireoide pra gente acompanhar. Então assim, todo mês a gente vai acompanhando para ver se tá tudo bem. Normalmente, né, quando eu engravido, a minha tireoide ela fica maravilhosa, assim, os exames ficam lindos, eu brinco, né, que aí depois que passa a gestação, os hormônios desregulam tudo. Mas então, eu tenho que cuidar. Então, essa é uma dica que eu vou dar pra vocês, pra quem tem hipotireoidismo, cuida, porque aí dá tudo certo, você consegue escolher o seu parto, chega no final mais tranquila, não fica tão inchada, não fica tão ofegante, tá? Pior momento, eu acho que não teve pior momento. Porque assim, a gente já queria, a gente já sabia como que era o processo. E a Eloá tá aceitando super bem. Tô tentando incluir ela nesse mundo, porque é um pouco difícil, né? Quem sente mais é a mãe. Então, esse processo que agora, né, que eu tô começando a sentir os movimentos, mas ela já começou a acompanhar a barriga e tal. E aí a gente já tá incluindo nela, então eu comprei um sapatinho, falo o neném, aí todo dia de manhã ela vem, ergue o meu pijama, aí beija a barriga e fala bom dia, neném. Então a gente vai incluindo ela, vai falando porque assim, a gente já tá incluindo ela aqui no quarto, porque hoje a cama dela é um berço. É um berço daqueles que vira cama de solteiro mesmo. Que aí sai como é que fala? Ai, gente, é memória de grávida. Bom, sai um pedaço aqui do berço que vira um criado mudo e a cama vira uma cama de solteiro. A gente ganhou ele na época, não foi barato. A gente deu um igualzinho para um casal de amigos nossos também, então a gente sabe que não é barato. Porque a gente pagou mais caro, porque conforme for passando o tempo vai ficando mais caro, né, as coisas. E aí a gente pensou, tá, a gente vai comprar, a gente já tem um berço, que é muito bom.
a gente vai comprar outro, que a gente sabe que é caro, ou a gente opta por uma cama de solteiro para ela e deixa o berço pro neném. Então aí é a tática. A gente tá trabalhando ela, que a gente vai comprar a cama dela, que aí o berço vai ficar pro neném. Então a gente já tá pesquisando a cama e quando chegar eu gravo tudo aqui pra vocês. Aí eu mostro o tour do quarto antes, né, da gente mudar e depois que já tiver a caminha dela, tudo certinho. Então assim, a gente já vem trabalhando com ela, trazendo ela pra esse mundo. Eu queria muito levar ela nos ultrassons pra ela ver, mas não é todo lugar que libera, é uma burocracia, um projeto. Então assim, pagar particular pra mim no momento não convém. Não é algo que financeiramente pra mim vai fazer muita falta. Então, por enquanto, a gente vai trabalhando no lúdico dela. Mas pro final, que tem uma clínica que eu gosto muito de fazer ultrassom liberar, aí eu levo ela ou eu gravo ultrassom pra mostrar pra ela, pra gente tentar trazer mais pra realidade dela. Mas por enquanto a gente tem trabalhado lúdico e tem dado super certo. Mas a realidade a gente só vai saber na hora, né? Então assim, tem sido assim, basicamente tranquilo. Eu não sei se é porque eu tô trabalhando muito nessa gestação, então eu não, parece que eu tô piscando e ela tá voando, então eu falo, gente, eu preciso gravar um vídeo pro canal pra contar isso. Quando eu vejo já passou, né? E quando eu vejo já estou aqui, eu gravando o meu diário de gravidez do primeiro trimestre, eu já tô 18 semanas, né? Que hoje é dia, vou ver se consigo postar esse vídeo hoje. Hoje é dia 23 de janeiro de 2024. Fora isso, gente, tá super tranquilo. E deixa eu ver o que mais. Ah, tá. Esse vai ficar pro próximo vídeo. Mas assim, se cuidem, beba bastante água, isso faz... Eu sou uma pessoa que bebo pouca água, então tô me policiando. Tô sempre com umas garrafinhas. Desde quando eu engravidei, eu não consigo beber água no meu serviço do bebedouro. Eu sinto um gosto muito forte. Então, o que que eu faço? Eu bebo bastante água em casa e eu levo uma garrafa congelada pro serviço. Que ela vai descongelando e eu vou bebendo pra eu poder beber água lá também. E quando acaba a minha água, eu sinto mais sede, eu acabo comprando, porque eu não consigo. Eu passo mal mesmo, assim, a ponto de se eu tentar beber, eu vou vomitar. E não é legal, eu não gosto, então eu evito. Foram algumas coisas assim chatas. Eu sempre bebi a água do serviço, mas depois que eu engravidei, eu não consigo mais. Não sei se sou eu, creio que deve ser eu, porque os outros funcionários ainda bebem, e é só eu que não consigo. Mas fora isso, tá tudo bem, tá correndo tudo bem. Esse vídeo é mais pra você que é mamãe, tá tentando engravidar, tem hipotireoidismo, ou por acaso é fator RH, é pra dizer pra você que é possível, você só basta se cuidar, procurar um profissional muito bacana que vai te ajudar, que vai te passar as informações necessárias, porque em todo o processo lá do meu aborto, até a gestação dele lá, eu tive que achar profissionais que me passassem as informações corretas para que eu chegasse onde eu tô hoje. Então, assim, é muito bacana. Então, assim, na dúvida, não gostou do seu obstetra, primeira consulta, não sentiu confiança, troque. Se você pode trocar, troque. É sempre bom a gente ter alguém acompanhando a nossa gestação até o final e que a gente confie nas informações que estão sendo passadas e que a gente tenha confiança em tirar as nossas dúvidas com esse profissional. Então, eu sempre falei isso para as minhas amigas e eu venho aqui falar para vocês. É possível, por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo, porque meu milagre tá lá, meu bebê arco-íris, que já não é mais um bebê, já é uma moça, e agora tá vindo outro. Não sei o sexo ainda, e aí provavelmente no meu diário do segundo trimestre eu vou saber e vou contar pra vocês, que já tá agendado já a ultrassom e eu creio que já vai dar pra ver o sexo, porque a mamãe aqui está louca pra comprar as coisas. E aí, vou gravar esse vídeo e vou falar, a mamãe acha que é menino, o papai acha que é menino, e aí a Luá fala que é menina. Então no próximo vídeo você vai saber quem que é, se é a Vitória ou se é o Miguel. Mas no demais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, vou pedir para vocês deixarem aqui. Eu vou responder vocês com todo amor e carinho. Vou deixar minha rede social, porque derrubaram a minha antiga. Eu tinha até uma seguidora aqui do canal que me chamou lá e a gente conversou um pouquinho sobre o fator RH. E ela falou que ela queria engravidar. Então, vou deixar a minha atual aqui e vou atualizar o canal também, porque, né? E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me chama no Instagram, a gente conversa, vai ser muito legal bater um papo com vocês, eu adoro. E a gente juntas tira alguma dúvida que eu puder ajudar vocês, com um pouco de informação que eu tenho, é claro, eu ajudo, com todo amor e carinho. Então, até o próximo vídeo!